Amém, amém. Muito bom essa banda maravilhosa, louvando ao Senhor aqui. Eu queria pedir, você que está em pé e pode se assentar em paz, em tranquilidade, que esse seja um tempo abençoado de Deus na tua vida nessa noite aqui, viu? Muito obrigado pela tua presença, você que saiu da sua casa, teve o seu dia corrido de trabalho, as suas coisas para fazer, e você separou um tempinho da sua noite para a gente poder estar juntinho aqui, glorificando o nome do Senhor. Muito obrigado, viu, por vocês estarem aqui. Antes de eu começar, eu queria orar por vocês, mas especial. Estava sentadinho ali e me passaram uma informação que eu não sei se 100% o que aconteceu, mas amanhã a gente tem um aulão de karatê aqui no ginásio, muito legal. E eu estava olhando dali, não vi o Borne, a esposa, as meninas, e me passaram que o Borne não estava bem. Não sei o que aconteceu com ele, mas eu queria orar por ele agora, porque eu sei que amanhã ele tem ali uma obra missionária maravilhosa naquele ginásio. Então que Deus restaure a saúde dele e da família dele, que tem feito um trabalho maravilhoso através do karatê ali, como forma de evangelismo, como forma de cuidado e pastoreio na vida das pessoas. Senhor Jesus, estamos aqui te agradecendo, Pai, por esse tempo na Tua presença, pelo privilégio de podermos falar do Teu santo nome, Senhor. Oh Deus, o Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus poderoso. Então pedimos, Senhor, esteja cuidando do Borne, da Bárbara, das meninas. Deus, amanhã eles têm algo tremendo aqui nesse ginásio através do Ministério de Karatê, Senhor. E não poder estar com eles aqui louvando e engrandecendo o Teu nome faz falta. Mas Deus, eu soube que o Borne não está bem, Senhor. Deus, enche ele com a Tua presença agora, ó Pai. Que Teu Espírito Santo vá até ele, restaure a saúde, o coração, a mente. E Deus, dê uma boa noite de sono ao meu amigo, para que amanhã ele possa estar aqui em paz, em tranquilidade, cheio de alegria, ó Pai, mostrando aquelas pessoas ao Deus tremendo que ele serve, ó Pai. Cuida dessa família abençoada, é o que eu peço, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. E vamos juntinho estar caminhando. Deixa eu puxar o púlpito pro meio aqui, senão eu fico fora do lugar. Depois eu levo bronca do pessoal da comunicação, que eles já me dão bronca porque eu fico andando o culto inteiro. Mas andar o culto inteiro eu não consigo deixar de andar. Então, pelo menos colocar o púlpito no lugar eu sei que eu consigo. Olha só que coisa interessante. Você já fez planos para a sua vida? Você já planejou uma viagem? Já planejou o seu dia? Já planejou o dia do seu casamento? Já planejou um dia feliz na sua casa? Você já fez plano? Todo mundo já fez algum tipo de plano, não fez? Eu já fiz vários planos. Já fiz. Gabrielzão já fez plano, Gabriel? Vários. Sempre fazemos, né? E como é gostoso fazer planos. Mas algum plano seu já deu errado? Já deu, meu Deus, como eu já fiz plano que deu errado, né? A gente não planeja direito, a Bíblia fala que a gente tem que planejar bem. Mas tem coisas que a gente planejou bem, que a gente se esforçou, que a gente colocou o nosso coração, que a gente orou, e ainda assim não sai da forma que a gente esperava. Eu acho muito legal quando a gente olha para esse tipo de plano na nossa vida, porque a primeira coisa que a gente faz é dar um chilique diante de Deus, né? Você não gosta de mim, você não olha mais para mim, você não cuida mais de mim, você não ouve a minha oração. Ah, quantas vezes a pessoa em crise já fez esse tipo de comentário, né? Quando os nossos planos não saem corretamente, eu falo para vocês, a gente se entristece. Mas olha só que interessante, ali na sala, no ginásio, se você não foi ali, te convido a subir com a gente ali no segundo andar, a estar no ginásio, a ter um tempo gostoso ali na presença de Deus. Mas em cima da mesa da Marina, a Marina é nossa secretária, é a nossa mãezona que cuida de todos nós, cuida até de você, né, Juninho? Cuida do Juninho ali, cuida do Fabião, cuida de todo mundo ali. E em cima da mesa dela tem uma plaquinha escrito: Deus sabe o plano. Você já viu isso? Você já parou para se atentar a isso ali? Quer ver? Cadê a Marina? A Marina está por aqui?
Perdi. É isso mesmo, né, Marina? Deus sabe o plano. E eu te falo que às vezes eu passo ali, eu estou com alguma coisa na cabeça, preocupado, e eu olho aquela plaquinha e está lá: Deus sabe o plano. Eu falo, amém. Ainda bem que Ele sabe que eu estou perdido. E às vezes eu passo de volta e está lá: Deus sabe o plano. E eu olho e falo, amém, amém, que o plano vem de você, Senhor. E talvez a Marina não imagine o quanto aquela plaquinha ministra na nossa vida. Mas é tremendo, sabe por quê? Porque Deus sabe o plano. Por mais que você planeje, por mais que você desenhe, por mais que você coloque os seus dons e os seus talentos, a gente perde o controle do plano das coisas. Por mais que a queira fazer da nossa forma, a gente perde. E o coração se entristece. Mas olha só que legal. A palavra de Deus, eu gosto muito porque ela tem várias funções na nossa vida, e uma das coisas é nos dar orientação. Essa palavra aqui, ela é uma bússola. E uma bússola faz o quê? Ela aponta para o lugar que você tem que chegar? Não. A bússola aponta a direção para onde você tem que ir. Essa palavra aqui, ela mostra para que lado você deve ir. E assim como uma bússola você tende a não andar em círculos, quando você faz um plano, a melhor coisa que você faça é um plano que seja algo bom para a sua vida. Olha só esse texto, está lá em Jeremias 29:11. Jeremias é o profeta chorão da Bíblia, né? Depois um dia eu conto para vocês a história dele de uma forma mais profunda. Mas hoje eu queria que você abrisse tua Bíblia, teu celular, ou acompanha comigo na tela ali, ó. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E ele fala assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Uau! Essa é a palavra do Senhor, porque sou eu que conheço os planos. Deus está dizendo assim: ei, faz teus planos aí, filho, mas eu já conheço, você não esconde nada de mim, sou eu quem conheço. Mas os planos de fazê-lo prosperar e não causar dano, os planos de dar a vocês esperança e o futuro, ei, é comigo. Olha para os planos que eu tenho para você. Se a gente olhar a Bíblia toda, vai ter muita palavra assim, motivadora para a nossa vida. Se a gente pegar um capítulo inteiro, vai ter coisas tremendas. Mas olha só esse versículo, só esse pedacinho, só esse 11. E eu estava lendo esse texto e falei assim, puxa vida, dá um belo de um sermão. E foi um tempo atrás, quando eu estava conversando com Deus sobre os planos dele para a minha vida. E sabe, quando eu olhei esse texto, eu não conseguia sair do 11. Eu fiquei travado ali no 11. E muita coisa Deus falava sobre os planos dele para mim, através desse pequeno versículo. Deus falava uma coisa interessante para mim. Deus falava que Deus tinha um plano de prosperidade para mim. E a palavra prosperidade, ela foi, sabe, deturpada um pouco. Porque muitas pessoas entendem que prosperidade é você ter muito. Sabe, na minha concepção, se você acredita que a prosperidade é ter muito, eu não vou discordar de você. Mas na minha cabeça, a prosperidade é ter sempre e não ter muito. Eu lembro de uma vez, eu estava numa região que chamava-se Abaetetuba. Olha que nome bonito, hein? Cidade linda. E saindo dessa cidade de barco, você chega numa cidade que chama Rio das Flores. E aí o pastor Everton está aqui, acho que o coração dele já se encheu de alegria, porque ele conhece bem a região. Inclusive foi ele que me levou até lá. E é uma vila toda de palafita. A vila inteira construída em cima da água. E para você andar ali, você tem que andar sobre tábuas. E era interessante que eu tinha mais uns 3 amigos mais ou menos do meu tamanho, né? E a gente não podia passar junto pela mesma tábua, a gente tinha que ficar nas mesmas vigas, porque se a gente cruzasse na tábua, a gente caía dentro d'água.
Eu lembro que à noite a gente foi dormir num quarto, e um amigo meu falou assim, eu não durmo em rede, eu não consigo dormir em rede. E um bom paraense, como meu amigo pastor Everton, dorme tranquilo em rede. Mas esse meu amigo estava no quarto, falou, não vou dormir no chão. E entrou um pastor e falou assim, levanta do chão, coloca a tua rede, dorme não que você vai se complicar mais tarde. Eu falei, puxa vida, né? Estou num lugar que eu não conhecia muito, o Amazonas ali, Belém tem as suas periculosidades. Estava pela primeira vez na minha vida, passando uma semana numa cidade de palafitas, que é muito legal você estar ali. Mas o cara falou que era perigoso a gente dormir no chão. Sabe, pastor, quando chegou a noite, a água começou a encher e entrou dentro do quarto. A água subiu, 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 e era comum a água subir ali naquelas casas que ficavam mais na beirada do rio. E eu senti a água encostar embaixo da minha rede. O meu amigo que estava no chão teve que desesperado achar um gancho, se encolher em cima da rede dele e escapar da água que estava subindo. De manhã quando a gente acordou estava tudo seco, como se nada tivesse acontecido. E olha que interessante, né? Os planos dele era dormir no chão. Meu plano era entender o que ia acontecer. E a água subiu, a água baixou e não teve nada que a gente pôde fazer para mudar isso. Mas naquela manhã, eu e um outro amigo meu, ele é pastor hoje em Roraima. Vocês conhecem Roraima? Já foram para lá? Já tiraram férias lá? Não? Poxa vida, eu também não, nunca. Mas ele é pastor lá, e diz que é muito bonita a região. E ele estava ali morando junto com a gente, ele falou assim, cara, tem uma casinha lá do outro lado do rio. Vamos lá visitar aquele cara? E ali eram poucos que sabiam entrar numa canoa e remar, ou que achavam que sabia remar. E nós dois sentamos numa canoinha e fomos até o outro lado, naquela casinha. Chegando lá tinha um senhor sentado num barco, uma rede bem bonita colocada na água, uma rede de pesca, não uma rede de dormir. E a gente encostou do ladinho da canoa dele e falei, e aí, tem peixe? Lógico que tem, era um rio, né? Aquele senhor, talvez com muito carinho, falou, tem muito peixe aqui. E eu falei, poxa vida. Aí quando você não tem assunto, você fala assim, e o tempo? Vai chover? E eu lembro que ele olhou e ele falou assim, acho que não, tá sol faz uns 4 dias. E eu falei, poxa vida. Mas sabe, a gente veio fazer uma visita para o senhor. E a gente queria, quando eu falei a gente queria, ele falou assim, por favor, faço questão que vocês vão até a minha casa. E a gente olhou, tinha ali um lugarzinho que a gente entendeu que era onde ele guardava o barco. Não, ali era a casa dele. A casa dele não tinha mais que 4 metros por 4 metros, na beirada do rio. Era uma casa limpa, 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 de madeira, um cheiro gostoso. Tinha um fogãozinho a lenha naquela casa de madeira. Né? Minha mãe já ia falar que a gente ia botar fogo no negócio, mas ali eles tinham. E a esposa dele estava passando um café, e ofereceu um café para a gente foi tomar um gole. Sabe aquele café de matar diabético? Doce, 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 que descia melando a garganta. E aquela família numa preocupação de cuidar da gente, que era constrangedor para a gente. E a gente sentou ali e eu falei, como é que o senhor está? E o nome dele era José. E o senhor José falou assim, eu estou bem, tudo tranquilo. De onde vocês são? Aí meu amigo falou, sou de Roraima. Ele falou, conheço. Então tá vendo, vocês não conhecem, o senhor José conhecia. Ele falou, e você? Eu falei, sou de São Paulo. Ele falou, um paulista. Como é que tá as coisas lá? Tem um primo que mora lá, chama Tonho. Ele mora perto de um ponto de ônibus com um orelhão, você conhece? Eu falei, não conheço, mas eu conheço um orelhão e um ponto de ônibus. Tentei puxar assunto com ele. E na medida que o assunto ia discorrendo, eu falei assim, seu José, obrigado pela hospitalidade, mas a gente veio aqui que a gente queria compartilhar a palavra do Senhor contigo. E aquele homem se encheu de alegria, falou, sério, peraí. Tirou o boné, foi colocar uma camisa, a melhor que ele tinha. A esposa dele começou a se arrumar. E a casa começou a se mover nesse sentido, que eles, puxa, é a palavra do Senhor. E eu peguei a minha Bíblia de estudo, bonita, cheio de histórias da Bíblia, e abri.
E comecei a falar para ele um texto que falava sobre confiar no Senhor, sobre crer no cuidado do Senhor. E ele pegou a biblinha dele, que não tinha capa, faltava parte dos livros, toda esfarelada, e esse homem começou a falar, através dos versículos, o que Deus fazia na vida dele. E começou a falar que o homem não consegue calcular os seus dias como pensa. E começou a falar para a gente que seja o dia se pôr ou o dia terminar da forma que for, que Deus estava no controle. Que ali ele colocava a rede, Deus mandava o peixe, que era o sustento dele. E quando Deus não mandava peixe, ele tinha uma roça de mandioca ali perto. E quando não tinha mandioca, ele ia pegar um açaí, mas que nunca faltava nada. E eu comecei a olhar para aquela condição em volta e falei, Deus, mas isso aqui é menor. Se chegar mais um seminarista, não cabe aqui dentro. E aquele homem ministrando, e ministrando, e ministrando, e falando as coisas que Deus fazia, e falando textos e textos bíblicos para a gente, e o coração da gente ali, sabe, se alegrando com o que ele falava. E eu parei, fiquei tão comovido, e peguei minha Bíblia e falei, olha, eu queria dar minha Bíblia para o Senhor, porque eu acho que o Senhor usa ela muito melhor do que eu. E ele falou, obrigado, eu queria muito uma Bíblia, mas eu não sei ler. Aquele homem conhecia a palavra de ouvir. Para mim foi uma experiência tremenda. Eu lembro que a gente orou, ele orou pela gente, e a gente entrou naquele barquinho remão, e a gente voltou quieto até a missão. Talvez o pastor Everton tenha visto a gente no dia mais quieto ali naquele quarto depois à noite. Mas como Deus falou com a gente. O nosso plano era ir lá falar para aquele homem que existia um Deus tremendo, maravilhoso. Um Deus que traz prosperidade à tua vida. E aquele homem mostrou que aonde ele vivia, ele tinha o suficiente. E era muito mais próspero que a gente. Porque não faltava comida. Porque não faltava o amor na casa dele. Porque não faltava a palavra de Deus. E não faltava o amor de Deus no coração dele. Sabe, esse texto fala sobre a prosperidade. E eu creio que a prosperidade é ter a presença de Deus sempre na sua vida. Não é aquela coisa, sabe, que você nasceu na igreja, cresceu na igreja e você não liga mais para Deus. Você já viu isso? Tem gente que está tão acostumado a viver dentro da igreja que não faz mais diferença. Opa, agora é o momento da palavra, o momento de eu responder minhas mensagens no celular. Opa, agora é o louvor, vou dar uns pulos no louvor aqui. Acabou o louvor, acho que eu vou tomar uma água, vou no banheiro. Ei, vem cá, vamos orar junto antes de um treino? Eu não vim aqui para orar, eu vim aqui para jogar bola. A gente já ouviu isso. Cara, olha como os nossos planos são vazios. Como os nossos planos são fúteis. E a gente continua vivendo muitas vezes essa vida e deixa de viver uma prosperidade diante de Deus, que é uma prosperidade espiritual, que não é você um dia está buscando Deus lá em cima, e um dia está lá embaixo, e um dia está lá em cima, e um dia está lá embaixo, e um dia está chorando, clamando a Deus, e no outro está bagunçando a tua vida. Quando esse texto fala sobre a prosperidade, é ter sempre, ter um relacionamento com Deus sempre, ter uma busca por Deus sempre, se colocar na presença dEle os seus planos sempre. Não fazer só do momento de angústia, o momento que você entra na sala do pastor gritando e chorando, que está desesperado, porque tomou aquele bico, né? Às vezes o namoro não deu certo, às vezes entra gente na minha sala, de vez em quando, entra lá gente assim, meu Deus, terminou comigo, socorro, e fica uma hora gritando. Mas na hora de alimentar da palavra, já conheço, já escuto desde criança. Que vazio, que pobreza espiritual. Sabe, aquele homem não sabia ler, mas ele sabia falar o que Deus fazia na vida dele porque ele ouviu aquela palavra. Aquele homem talvez não cresceu desde o berço dentro de uma igreja, mas aquele homem conhecia o que Deus tinha para a vida dele. Esse texto, mesmo pequeno, ele continua falando, né?
Porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não causar dano. Planos de dar a vocês esperança. Peraí, então Deus quer me dar esperança? Olha aí, às vezes eu estou errando tudo na minha vida, eu estou bagunçando tudo. Ou por algum motivo, alguma coisa que aconteceu, eu perdi o controle dos meus planos. Não saiu como eu queria. Esse mesmo texto, pequenininho desse jeito, só o versículo 11, está dizendo que Deus quer lhe dar planos de esperança. Quem é a esperança? Eu li no para-choque de um caminhão que a esperança é a última que morre. Já ouviu essa frase? Muita gente fala isso. Mas eu queria dizer para você que a esperança está num Deus eterno, que não morreu na cruz. Um Deus que pagou pelos nossos pecados na cruz, mas ressuscitou e vive. Quando você olha para essa esperança, você começa a olhar e falar assim: tem coisa boa para a minha vida. Às vezes as coisas não saem do jeito que planejamos, já falei isso para vocês. Mas olha só, Deus diz que Ele quer dar a você planos de esperança. Quando Ele fala anteriormente, no pedacinho que a gente leu, Ele fala que planos de fazê-lo prosperar e não causar dano. Olha que interessante, quer dizer então, quando você não tem uma vida buscando ser mais contínua com as coisas que você tem, você está causando dano. Você está se prejudicando, você está se fazendo mal, e não é Deus que vai fazer mal para você. Então, se algo não está saindo como você planejou, nunca diga: Deus, você não gosta de mim. Ou eu já ouvi gente falar assim: Deus, por que você permitiu isso? Puxa vida, agora Deus tem que ficar consertando todas as besteiras da minha vida. Não. Olha para esse outro texto. E se você errou, tropeçou, caiu, seja o que você fez, não cabe a mim julgar e nem ninguém que está aqui. Sabe o que cabe dizer a você? Ei, Deus tem um novo plano para a tua vida. Deus tem um plano de esperança. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Mas ei, joga o teu plano fora, que teu plano não te levou para lugar nenhum. Abandona esse plano aí que não está dando no lugar certo. Abandona esse plano de vida que só bagunçou a tua vida. Mas Deus está falando que tem um novo plano para a tua vida. Não é um pastor falando isso para você. É a palavra de Deus que diz isso. Se eu olhar para a folha e falar: Deus te ama muito, falar para você, eu estou citando só o que esse texto fala. Que Deus tem um plano de esperança para a tua vida. Seja qual for a tempestade, seja qual for a dificuldade, seja o que molhou, estragou, queimou seu plano, seja o plano que você perdeu, para Deus e fala: ei Deus, cadê aquele plano de esperança lá que você tinha? Eu ouvi falar que ele é legal. Mas aí, sabe o que você faz? Pega uma coisa, uma bússola que a gente tem chamada ego. Todo mundo tem uma bússola chamada ego, sabia? E como essa bússola leva a gente para o lugar errado. É tipo aquela bússola do Jack Sparrow que ele abre assim no filme, que diz que leva para onde ele quer, mas ela fica rodando, rodando, rodando. Tem gente que está andando com essa bússola na mão e está deixando o ego conduzir a sua vida. Ei, você não deve satisfação para ninguém, querido. O que você precisa é se colocar diante de Deus. Se o teu passado é algo que você não se orgulha, Deus, cadê aquele plano de esperança? Eu preciso. Já entendi, Deus. Não sei desenhar um mapa da minha vida. Meu ex-espiritual só me manda para as contramão da vida. Por favor, Senhor, me conduz pelos teus planos. E olha só, esse texto ele continua, ele é pequenininho, é só o 11 que a gente está aqui enroscado aqui, e Deus falando tanta coisa como falou comigo. O texto fala: porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de fazê-lo prosperar e não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Se existe algo mais triste na sua vida, é o momento em que você senta e fala assim: o que será do amanhã? Você já parou numa situação dessa e falou: como é que vai ser? Você já passou um momento sentado ou em pé, quando você estiver
pensando assim, eu não tenho mais esperança? Você já olhou para uma causa e falou assim, não tem mais o que fazer? Você já olhou para a tua vida e falou, ei Senhor, minha esperança acabou aqui, não tenho mais forças. Se você pensou assim, tem um bom sinal. Sabe que sinal? De que você parou de acreditar no teu ego e começou a acreditar nesse Deus maravilhoso. Isso já é muito importante. Mas se você parar e ver essa palavra como uma bússola que te direciona para o caminho certo, você vai ver que Deus fala que além de te dar esperança, Ele quer te dar um futuro. Você entende isso? Deus está dizendo para você, se preocupa com amanhã não. O futuro é comigo e eu quero te dar. E eu quero fazer. Mas ei, deixa essa mochila pesada. Joga essa bússola do ego fora. Para de olhar para o lado errado. Olha para cá, olha para esse plano de esperança. Olha para esse plano de prosperidade. Mas olha para esse plano onde Ele está dizendo que você tem um futuro. E que esse futuro é eu contigo junto. Porque sabe, é muito legal quando você está mal e alguém te dá um abraço, não é gostoso? Gostoso. O nosso gato em casa, o alemão, vou contar para vocês. O alemão, quando você para assim, é um gato branco, de olho azul, era vesgo. Uma história longa, não vou contar hoje. Mas esse gato fica em pé, ele abre o braço e pede para você pegar ele no colo. Foi ela que ensinou ele a fazer isso, né? Mas já teve gente em casa que ele parou, ficou em pé, a pessoa repreendeu, falou, sai daqui, né? Porque pensa, você vê o bicho em pé com a pata assim aberto, né? E sabe, muitas vezes a gente olha para essas coisas e o nosso gato bagunça demais, apronta demais, mas ele precisa de um colo. E a gente chega de viagem, está cansado, e a Célia está brava, às vezes, bem pouco ela fica brava, quase nada, bem pouquinho. Só quando eu faço alguma coisa que deixa ela nervosa. E aí esse gato chega, para ela, olha, fica em pé o miserável, e faz assim, e ela se derrete, fala, ah, meu gordo. Nossa, eu tô ali querendo um abraço, que ela me chamasse de gordo, mas ela pega o gato e abraça, e bate nele, e puxa, ele deita no ombro dela, e ele roda, e ele fica ali, e ele mia no ombro dela, e aí ela solta e fica calma, tranquila. E aquele gato folgado, eu vejo ele sair rindo da minha cara. Eu vejo olhando e falando assim, ei cara, é só dar um abraço, velho. Para de tentar ficar explicando as coisas, só olha para ela e fala, vem. E é verdade. Quando a gente está mal, e alguém vem dar um abraço para a gente, por isso que eu contei essa história, do gato. Fazia tempo que eu não contava a história do gato, linda, né? A pessoa estava me cobrando. É gostoso, você se sente cuidado. Mas sabe qual a sensação que eu tenho quando eu sou abraçado? Eu tenho a sensação de que algo melhor está por vir. Por mais que você esteja angustiado, por mais que você esteja aflito, eu não sei, sabe? Quando você encontra alguém que está perdido e você dá um abraço, até você que estava procurando se sente bem. E você se sente, encontrei aquele que eu estava procurando. Encontrei aquilo que eu precisava. Encontrei aquilo que afligia o meu coração. Sabe? Deus nos dá um futuro. Mas a gente tem que crer nesse futuro dele. E parar de achar que a gente sabe tudo. E parar de achar que a gente sabe o plano. E parar de achar que a gente está no controle de tudo. E falar, Deus, eu dependo de Ti. A minha força, eu vou trabalhar. A minha mente, meu conhecimento, eu vou usar. Eu vou levantar, eu vou acordar, eu vou me mover, eu vou caminhar. Eu vou me tornar melhor. Mas, Senhor, isso é para caminhar nos Teus planos. Porque eu creio nos Teus planos. E olha só. Como Deus vai executar esse plano de um futuro melhor para cada um de nós? Quando nós nos rendemos à sua verdade. Quando nós decidimos viver de acordo com os seus princípios. Quando nós entregamos a nossa vida a Ele. E aí eu pergunto para você, você já fez isso?
Aí você vai falar assim: pastor, tá louco? Você já me viu ali no batistério batizando junto com você, cara? Tá me perguntando se já entreguei minha vida a Jesus? Não, o que eu estou perguntando para você, sabe? Você já entregou verdadeiramente a vida a Ele? Não é uma questão do que você viveu, é uma questão do que você quer viver. Não é uma questão do plano que você fez, mas é uma questão de qual plano você quer se entregar. Não é uma questão daquilo que você sabe e conhece. É uma questão diante daquele que você vai buscar a sabedoria. É uma questão de quem você vai deixar conduzir a tua vida. E não uma questão de que Deus faça algo na tua vida, porque você só vai ser feliz e prosperar, que você só vai ter um futuro. Porque eu tenho tudo aquilo que eu peço para Deus. Não. Eu vou seguir o plano de Deus, porque Deus conhece todos os planos. Aquela plaquinha fez muita diferença na minha vida. Deus sabe o plano. Eu queria que hoje você saísse com isso no coração. Porque talvez você está vivendo um momento tranquilo e dê um glória a Deus e celebre isso. Talvez você está vivendo um momento de busca. Talvez um momento de retorno. Eu não sei o que você está vivendo. Mas eu queria que você olhasse para você mesmo, para sua mente, para tudo aquilo que você já errou, e falasse assim: Deus sabe o plano. Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai. E Deus, como é gostoso Te buscar e Te amar. Deus, como ser humanos, temos uma capacidade extraordinária de julgar aqueles que erraram, aqueles que não foram pelos Teus caminhos, ou aqueles que não Te olham. Mas nesse instante estamos aqui individualmente, mesmo em comunhão, dizendo a Ti, Senhor: Senhor, o Senhor sabe o plano da minha vida, e a minha vida pertence a Ti. Não importa, sabe, Senhor, quantas vezes eu já disse isso, mas nesse instante eu estou dizendo que a minha vida eu consagro a Ti, que a minha vida pertence a Ti, e que os meus planos são os Teus planos. Cuida dos meus amigos aqui nesse lugar, ó Pai. Que Teu Espírito Santo vá ao coração de cada um e leve embora os planos que não vêm de Ti, e enche eles com a Tua presença, e coloque planos de esperança, planos de um futuro, planos cheios da Tua presença. Essa é a nossa oração diante de Ti, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que os planos para a sua vida sejam planos de Deus de prosperidade, sejam planos de alegria, sejam planos de um futuro melhor. Amém?